Olá a todos. A apresentação será em português. Will be presented em português. Bem, vamos falar do BIM ao SIM. Benefícios para as cidades. Meu nome é Alexander Just, sou arquiteto e urbanista, consultor estratégico de implantação de BIM, atuando aqui no Brasil, e mestrando em tecnologia SIM, City Information Modeling, também presidente nacional da Câmara Brasileira de BIM aqui no Brasil. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos conhecer quais são os primeiros passos para uma cidade inteligente, vamos definir os usos da cidade inteligente, quais são os levantamentos das informações dessa cidade, como transformar o levantamento em um banco de dados 3D, como fazer o levantamento dessa cidade. Vamos também falar um pouco de sistema de informação geográfica, o que o sistema de informação geográfica pode fazer. Vamos falar também sobre a união do BIM mais o GIS, a escala de atuação dessas tecnologias, quais são as mudanças do SIG 2D, do GIS 2D para o GIS 3D. Vamos também conhecer um pouco de WebGL, navegação em tempo real, a aplicação de realidade aumentada e realidade mista. E, finalmente, vamos conhecer o SIM, o City Information Modeling, como a união de tecnologias do GIS, mais o BIM, mais o IoT. Também vamos comentar sobre dados de múltiplas fontes, vindo, então, fontes como IoT e campo 3D. E a gente vai observar que o SIM é a união de várias outras tecnologias. E eu vou finalizar com aplicações do SIM nas cidades. Bem, quais são os primeiros passos para uma cidade inteligente? A ideia de chegar a uma cidade inteligente, uma Smart City, é passar primeiro por uma modelagem SIM, por um levantamento da cidade e uma modelagem para termos, então, uma cidade inteligente. E quais são os usos para essa cidade inteligente? Então, a própria Smart City, uma própria cidade inteligente, gerenciamento das instalações da cidade. Nós temos, então, controle de transporte, controle de recursos naturais, controle de segurança pública, de conservação da água, gestão de terras, de desastres naturais e também a união do BIM das edificações com o GIS, que é o Sistema de Informação Geográfica da terra, né, do terreno, do uso do espaço urbano. Como que nós levantamos as informações da cidade? Então, olhando para esse gráfico é de uma cidade aqui do Brasil, nós podemos observar que o Sistema de Informação Geográfica, como trabalhado essas informações, nos apresentam algo parecido com isso, onde nós temos um mapa, nós temos localização de edificações, localização das terras, das ruas, das estradas, de todos os equipamentos urbanos, e também podemos, a partir daqui, tirar informações complementares sobre o uso desses espaços do que a gente está enxergando. Com um pequeno detalhe, são informações normalmente em 2D, são informações normalmente bidimensionais. Então, o GIS, tradicionalmente, é baseado em 2D, baseado em vetores, baseado em imagens bidimensionais. Como é que a gente vai transformar o levantamento em um banco de dados 3D? Então, normalmente, o banco de dados é baseado em informações de tabelas, números, imagens, textos. E tudo isso fica armazenado em um ambiente GIS.
2D. E a ideia é transformá-lo em um ambiente 3D. E esses dados vinculados a esse ambiente 3D podem ser feitos de alguma maneira, como, por exemplo, a união com o BIM, no caso das edificações e no caso da infraestrutura urbana. Então, ao colocar o BIM em funcionamento, o BIM trabalha com a modelagem da informação da construção. Então, modelamos informações, colocando a modelagem em prática com a criação de um banco de dados por trás da modelagem. Então, a ideia é exatamente migrar de uma maneira 2D para outra maneira em 3D. Como é que nós podemos fazer esse levantamento da cidade? Existem várias maneiras, mas todas elas vão depender do escopo, até onde nós queremos chegar e até que nível de precisão nós queremos ter. Então, podemos começar com o levantamento via satélite, cuja precisão é feita em metros. Podemos ter também levantamentos feitos por avião, também com levantamentos com precisão em metros. E a gente passa a se utilizar de novas tecnologias, como drones e como scanners a laser, onde passamos a trabalhar com precisões de centímetros e até mesmo milímetros. Isso considerando toda a parte superior da cidade. E também temos também levantamentos para a parte inferior da cidade, a parte enterrada da cidade, a infraestrutura, onde também já existem scanners de solo com sonares que vão fazer uma modelagem 3D ainda não tão precisa, ainda não tão rebuscada, mas já conseguem nos dar noção de tamanho, de diâmetro, de profundidade, com uma precisão de centímetros, para posteriormente termos uma modelagem da parte enterrada. Então, como fazer esse levantamento da cidade? Então, unindo todo o banco de dados atual da cidade em 2D, mais todos os arquivos CAD que a cidade possui, né? Normalmente são vetores em 2D baseados em arquivos CAD, e unir com levantamentos e modelagens BIM para as edificações e levantamentos e modelagem GIS. Né? Isso porque também passamos a ter GIS em 3D. Então, aqui nós estamos falando de GIS 2D e também a opção do GIS 3D. O que vem a ser, então, o Sistema de Informação Geográfica, né? O GIS? Né? É uma malha de informações onde nós temos layers, nós temos camadas diversas, tanto sendo lançadas de forma vetorial, quanto em formato raster, em formato de imagens, ou seja, e vetores em formato de linhas, desenhos, baseados normalmente em desenhos de CAD, ou imagens raster, que são fotografias oblíquas, né, levantamentos aéreos, que colocadas essas camadas uma por cima da outra, nós temos então uma representação do nosso mundo real. Lembrando que é uma representação gráfica planificada, é uma representação gráfica em 2D. Então, o que vem a ser o SIG? É um sistema de informação espacial que fornece capacidade de coletar, armazenar, gerenciar, analisar e descrever todos os dados da superfície terrestre. Isso, então, é o nosso GIS, com a tradução em português SIG, Sistema de Informação Geográfica. É um sistema totalmente técnico, baseado em um banco de dados também, só que um banco de dados geoespacial, e adota métodos de análise dos modelos geográficos que vão fornecer outras diversas informações geográficas, espaciais e dinâmicas, servindo para pesquisas, servindo para tomadas de decisões que os gestores podem ter para tomar conta e trabalhar em cima da cidade. E para isso, 3 características principais acontecem para o GIS funcionar. Primeiro, tem a capacidade de coletar, gerenciar, analisar e gerar uma variedade
muito grande de informações geográficas. Também possui sistemas de computador que suportam o gerenciamento dos dados geográficos espaciais e programas que simulam métodos de análise geográfica, que podem ser convencionais ou especializados, dependendo da necessidade dessa cidade. E ainda permite que o posicionamento espacial seja executado de forma bem rápida, bem ágil, por ser abrangente, né? Temos informações de várias camadas, de vários assuntos que o governo de uma cidade pode precisar, aspectos urbanos, aspectos sociais, aspectos em relação à saúde, em relação à segurança, vários assuntos que fazem a gestão pública se preocupar, trabalhar. Tudo isso é colocado através de gráficos, imagens que o sistema de informação geográfica oferece. Esse material, pessoal, vai ficar disponível para vocês poderem fazer download, e tanto tem um material em português quanto um material em inglês traduzido. Bem, quando se fala em SIG, é importante mencionar que é uma inteligência geográfica moderna. A gente fazia todo esse trabalho baseado em levantamentos manuais, levantamentos baseados em equipamentos antigos, fitas métricas, teodolitos. Hoje nós temos elementos para levantamentos com muito mais precisão, né, que podem nos dar informações de maior qualidade para o nosso trabalho. Refere-se, em geral, à visualização geoespacial, à análise, tomada de decisão e completo controle da cidade. Podemos ter, nesse caso, 4 níveis de visualização geográfica para tomada de decisão. Podemos ter, então, design geográfico e controle geográfico, né? E eles formam uma pirâmide de inteligência geográfica, com a complexidade aumentando de baixo para cima, enquanto a maturidade está diminuindo. Então, nós temos uma quantidade de informações que são colocadas em camadas, e conforme a gente precisa de informações, a gente vai acrescentando novas camadas dentro desse modelo, dentro desse material. O que o SIG, o que o GIS pode fazer por uma cidade? Ela vai ser aplicada à investigação científica, gerenciamento de recursos, gerenciamento de propriedades, planejamento de desenvolvimento, mapeamento e planejamento de rotas. Então, eu posso, por exemplo, calcular tempo de resposta de emergências da parte de segurança pública, da parte de saúde, de um carro de corpo de bombeiros para atender um chamado, uma ambulância para atender um chamado de emergência. Então, tudo isso fica aplicado a mapas que são facilmente visualizados diretamente na tela de um computador, e hoje, vinculado aos sistemas da internet das coisas, né, o IoT, nós conseguimos até mesmo ver o posicionamento dos carros dentro desses mapas. Então, a gente pode coletar, monitorar e editar dados, a gente pode fazer processamento desses dados, a gente consegue fazer armazenamento e análise desses dados e gráficos dos mais variados tipos para exibição interativa em tempo real. Bem, o que mais que o GIS pode fazer dentro de uma cidade? A tridimensionalização é uma grande tendência. Então, a ideia é migrar do GIS 2D para o GIS 3D, para que a gente consiga ter melhor informação, melhor capacidade de leitura e de interpretação dessas informações. Por vezes, a informação bidimensional não dá aquela informação, aquela qualidade de informação que faça o leitor, o usuário, entender com facilidade, por estar realmente planificado. Então, a ideia é projeção, é a digitalização do mundo real
para melhor interpretação do usuário. E com isso, a gente pode vincular a outras tecnologias, como a realidade virtual ou a realidade aumentada. E aí a gente consegue, baseado nessas outras tecnologias, enxergar a cidade em 3D e tirar proveito do novo banco de dados, né, das soluções que estão vinculadas a esse banco de dados dentro desse modelo tridimensional da cidade. Com isso, a ideia é de unir duas tecnologias, unir o BIM com o GIS, unir a modelagem da informação da construção, que é direcionada às construções, com o GIS, que é o Sistema de Informação Geográfica, que é planificado, que dá a informação da cidade como um todo. Então, ter a união dessas informações, a gente consegue fazer a gestão de uma cidade. Então, o BIM sendo usado para gerenciar o ciclo de vida de uma edificação e o GIS sendo utilizado para gerenciar as informações do ambiente externo desse edifício. Então, o edifício está incorporado ao ambiente da cidade e o GIS vai controlar esse ambiente da cidade. Para a gente ter uma ideia da escala de atuação, alguns autores até já comentam o fato do BIM trabalhar na escala do edifício, né, e o GIS na escala da cidade e até mesmo do mundo. Então, se a gente olhar esse gráfico, a gente vê que a gente realmente pode considerar o GIS para controlar o mundo como um todo, o planeta, para depois descer na escala do país, para depois descer na escala de uma região, depois descer na escala de um estado, de um município, de um distrito, de um bairro, de uma quadra, de um pequeno lote, até a projeção construída da edificação. E daqui em diante entra o BIM, onde a gente vai ter o edifício e seus sistemas internos da edificação, né, e seus subsistemas, seus espaços, seus níveis, seus ambientes. Então, realmente, nós vemos uma divisão entre as tecnologias, mas são áreas de atuação diferentes, né, em escalas diferentes, mas que a gente pode concentrar todas elas em uma única tecnologia, mais à frente que a gente vai falar, que é a ideia do SIM, do City Information Model. Aqui, ainda na mesma ideia da escala de atuação das tecnologias, só para ficar claro, de uma forma mais ilustrada, né, a escala de cada uma das situações. GIS na parte superior, BIM na parte inferior. E como é que a gente vai conseguir fazer mudanças do GIS 2D para o GIS 3D? Então, olhando para essas imagens, a gente vê do lado esquerdo a parte 2D e do lado direito a parte 3D. Então, do lado esquerdo, nós vemos o ambiente de GIS tradicional, que é trabalhado basicamente em vetores, imagens, textos, números, gráficos pintados, cores, legendas coloridas. No 3D, nós temos a mesma coisa, porém, uma visualização tridimensional nos dá melhor entendimento do contexto que aquele espaço se encontra. Por exemplo, a imagem de uma cidade já contendo toda a parte de relevo, topografia, né, em volta, a gente percebe os vales, a gente percebe a localização da parte de água, né? Isso tudo no 2D tem, mas é apenas planificado. E aqui no 3D a gente consegue visualizar exatamente as interrupções, os limites das edificações, o limite de atuação da própria cidade. Com isso, o GIS 3D é a nossa tendência de trabalho, né, para ter as cidades em 3 dimensões com as informações das cidades também vinculadas a ele. Então, com o desenvolvimento contínuo
de várias teorias e tecnologias da tecnologia GIS, informática, computação gráfica, realidade virtual, tecnologias de levantamento e mapeamento, etc., o 3D GIS tornou-se gradualmente uma das principais direções de pesquisa do GIS. Então, a gente vê que realmente existe uma grande tendência de mudanças do GIS tradicional 2D para o GIS em 3D e futuramente aplicado em conjunto com o BIM. Colocando em prática já em soluções existentes, o Supermap é uma das soluções, né, que já consegue contemplar a união tanto do BIM com o GIS já em 3D. E eu posso, mais tarde, ainda vincular outras tecnologias, né, como fotogrametria oblíqua, como nuvem de pontos, né, como realidade aumentada e realidade virtual, impressão 3D e tudo mais. Esse é um exemplo de um material também do Supermap, onde mostra uma cidade já em 3 dimensões. Não tem uma qualidade de representação gráfica idêntica à da cidade, né, mas nos dá noção com mais facilidade de toda a cidade, as informações dela, dos prédios, dos bairros, da setorização. Aqui, no caso, na parte inferior, nós temos gráficos, dashboards, que já mostram questões de uso dos terrenos e das edificações, progressos de construção, tipologias de construção, rentabilidade de investimento, inventários, né, tabelas de custos vinculados à cidade. E vou mais além, não é algo apenas vinculado à gestão pública, mas também pode ser utilizado para iniciativa privada. Né? Situações como essa podem ficar aos olhares de empresários para tomada de decisão aonde investir, aonde construir, né? Porque isso fica muito mais fácil dele entender aonde vai colocar seu dinheiro. E aqui eu mostro para vocês um exemplo da Supermap, das soluções que a Supermap oferece nesse sentido.
Um comentário. Aqui no Brasil, nós temos um problema sério de gestão pública porque as informações não estão integradas. Então, dentro de uma prefeitura, dentro de uma cidade, a gente percebe o problema da falta de comunicação entre os agentes públicos. E, com isso, nos gera muitos problemas. A concessionária de energia não conversa com a concessionária de água e esgoto, e cada um tem seu próprio banco de dados. E aí, quando vão fazer uma obra, eles, de repente, se deparam com a tubulação da outra concessionária pública. E isso nos gera um transtorno enorme e um gasto de dinheiro desnecessário. E saindo, claro, do bolso do contribuinte, né? do cidadão. Então, a gente precisa urgentemente aplicar esse tipo de tecnologias aqui no Brasil, exatamente para a gente agilizar os processos e poupar dinheiro. E uma coisa interessante que também o Supermap oferece, e trabalhar com modelagem SIM também vai ajudar, é a navegação em tempo real. Então, esse aqui é um vídeo que já foi mostrado no vídeo anterior, mas mostra toda a parte de tubulação enterrada, infraestrutura, em conjunto com a parte da realidade da cidade na parte superior. E eu ainda posso, posteriormente, vincular isso à realidade aumentada. Então, eu consigo visualizar onde essa tubulação está, pelo fato de eu estar andando na cidade. Isso facilita muito as equipes de obra que vão estar em campo para fazer uma manutenção ou uma obra qualquer. Dessa maneira, utilizar a realidade mista e a realidade aumentada também é uma grande tendência. Nós vemos nesse vídeo aqui uma solução de realidade aumentada, aliás, uma realidade mista, por conta do uso do óculos Microsoft HoloLens numa cidade qualquer do mundo, apenas localizando onde fica a tubulação. Futuramente, uma obra parte através dessas marcações que estão sendo feitas apenas com um giz no chão, porém marcadas previamente pelo modelo tridimensional. Não é o modelo tridimensional que está sendo enxergado, sendo visto, é apenas uma marcação, mas já ajuda muito, né, na tomada de decisão de onde vai acontecer uma obra, né, o que deve ser feito. E situações como essa de obra, onde após a obra,
podemos registrar o que foi executado, deixar isso arquivado, não apenas em nível de projeto e desenho, mas em nível de representação gráfica, exatamente como foi construído, facilitando posteriormente uma manutenção, um conserto que tenha necessidade de acontecer. Dependendo da tecnologia utilizada, ainda podemos vincular a essa nuvem de pontos, essa realidade virtual, realidade mista, né? Ao clicar sobre um equipamento desse, ele mostrar todas as informações desse equipamento. Então, chegamos agora à união dessas tecnologias, BIM, GIS e IoT, onde a ideia é formar o SIM, o City Information Model. Então, a união dessas tecnologias, então a gente consegue ter a modelagem da informação de uma cidade. E, através de múltiplas fontes de dados, a gente consegue, então, ter esse modelo SIM, onde eu posso ter o terreno, posso ter fotografia oblíqua, eu posso ter modelos BIM, posso ter nuvem de pontos, eu posso ter campo 3D. Esse campo 3D a gente viu no vídeo anterior, que são elementos não palpáveis, como poluição, como vento. Eu posso ter tubulação enterrada, posso ter a água e posso ter modelos, né, em geral. E dentro da parte de tecnologias acopladas a essa cidade, ao modelo SIM, né, nós temos as tecnologias IoT e campo 3D. Então, exemplos aqui de propriedades geológicas, a gente consegue trabalhar com taxa de iluminação de sol, de poluição e até mesmo terremotos. Com isso, o SIM passa a funcionar com a união de várias outras tecnologias. Então, Big Data, Cloud, inteligência artificial, 5G, blockchain, todas as novas que vierem ainda pela frente, né, se concentram em junção para formar um modelo de uma cidade inteligente. Então, isso são, na verdade, os pré-requisitos para a criação de uma Smart City, de uma cidade inteligente. A partir disso, a partir do momento que essa cidade está modelada, ela tem um modelo 3D, ela tem GIS 3D, ela tem toda a parte de tecnologias aplicadas, a gente consegue, então, ter uma possibilidade de uma cidade digital e até mesmo a possibilidade de um gêmeo digital, bastando ter sensores vinculados a toda a cidade para que a gente consiga ter uma resposta em tempo real desse modelo tridimensional ao que acontece na cidade. Então, como a gente olha para as aplicações do SIM, em nível de cidade, em nível de indústrias e em nível local. Para que a gente consiga, então, ter uma cidade digital, primeiro, para depois ter uma Smart City e depois ter uma Digital Twin, que é um gêmeo digital. Tá? Então, eu gostaria de deixar bem clara a diferença entre Digital City e Digital Twin. Né? O fato da gente ter no Digital Twin, nos gêmeos digitais, a modelagem vinculada a sensores que atuam de forma imediata em resposta ao que acontece diretamente na cidade. Né? E no Digital City, na cidade digital, é apenas uma modelagem em 3D, com banco de dados, mas apenas a modelagem, não atendendo a respostas imediatas ao que acontece na cidade, como, por exemplo, a colocação de sensores em postes de iluminação, onde um poste de iluminação queima a luz, a lâmpada, e ele já retornaria para o gestor público que aquela lâmpada precisa ser substituída. This technology firm in Beijing has created a complete virtual clone of China's largest city. Covering almost 4,000 square kilometers and built using information from satellites, drones, and sensors in the real Shanghai, the digital replica could soon have the power to simulate events in the city's future with astonishing accuracy. Powered by Unreal Engine's photorealistic graphics, covering thousands of buildings and with the potential to impact millions of people,
This is how China cloned Shanghai. The extreme rise of technology over recent decades is now having a major impact on how we shape our cities. Faced with several challenges, from the huge growth of urban populations to climate change and pandemics, these centres are now using connected digital information to improve services, plan development, and optimise buildings. But digital twins take things to a different level. These models are precise virtual representations of physical assets that are kept continuously up to date, and could cover anything from one small element of a building to an entire city. That's what Beijing-based developer 51 World is planning to do with Shanghai. Powered by Unreal Engine, the team has created a complete virtual model of China's largest city that covers an area of more than 3,750 square kilometers. Though the level of detail varies across the model, more than 20 landmark structures, including the Oriental Pearl and Shanghai Tower, were created individually. Countless other buildings, roads, waterways, and green spaces were then made using an algorithm that converts data from a geographic information system into 3D information. 51 World's intention is to turn this model into a digital twin, a virtual reflection of the live city that is continuously updated in near real time, as it gathers data from geographic information sensors, satellites, drones, and other sources. It could allow its user to control a building's systems, monitor traffic flow, or show citizens how a planned new project might appear. With digital twins, designers can simulate ideas in the live city environment before they are constructed, and the impact of decisions from where to position a bus stop to how large a new housing development should be can be understood at a glance. 51 World's models of other cities are already being used to create digital twins. Perhaps its best example yet is in Singapore, where one has been built for a developer and the local government. Integrating information on buildings, transport, parks, drainage, and more, it allows city operators to monitor traffic, building operations, bridge maintenance, and to simulate floods. 51 World has also implemented several intelligent transportation projects across China, offering solutions for 3D real-time monitoring and micro-traffic flow simulation. To optimize the efficiency of real-time rendering in the Shanghai model as a user moves across the cityscape, the entire simulation is divided up into 2 square kilometer segments. Closer objects appear in finer detail, showing accurate environmental reflections, soft shadows on surfaces, and lifelike shading effects in accordance with the weather. To achieve these graphics, 51 World turned to Unreal Engine, one of the industry's leading platforms for creating photorealistic visuals and immersive experiences. As well as cutting-edge rendering capabilities, Unreal Engine gave 51 World a real-time lighting system that simulates the sun, photorealistic models of the city's landmarks, and the ability to quickly find errors. Digital twins in the hands of a private company or a national government instantly raises questions about rights, ethics, and ownership. All of the data used in systems like this is anonymized, and facts about specific individuals and their movements aren't tracked. It's more for looking at broader, trend-level information. Notwithstanding that, the exciting advantages these digital twins bring come entwined with challenging questions for our societies. Though the Shanghai model is undoubtedly one of the most advanced we've seen, several other cities are now exploring the idea of virtual clones, albeit by creating advanced 3D models rather than true digital twins. In Finland, VR studio Zoan used Unreal Engine to create virtual Helsinki, a digital replica of the capital that's used for everything from 360-degree virtual real estate tours to promoting the city at international exhibitions. And in New Zealand, Build Media and the city's council used Unreal Engine to develop an accurate model of Wellington. They now plan to integrate live data to create a true digital twin. Though any SimCity or Minecraft fan will tell you that building city simulations with a gaming engine has been possible for decades, this technology is now on course to transform our real-world urban landscape. What's more, digital twins are still in their infancy, and their potential
is enormous. With future models expected to be capable of autonomous decision-making, it seems that the age of the truly smart city has only just begun. 51 World's model of Shanghai was brought to life with Unreal Engine. To see what else is possible with one of the world's most powerful visualization tools, click the link below. And as always, if you enjoyed this video and would like to get more from the definitive video channel for construction, subscribe to the B1 app. Bem, pessoal, todos esses vídeos e material que eu trouxe são de propriedade dos seus autores e marcas apresentadas, certo? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Saudações aqui do Brasil.